Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Jesus, o nosso mestre, o nosso farol, a nossa estrela guia, esse amado mestre que nunca se distancia de nós, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, colocando as suas equipes de trabalho, nos auxiliando, através dos nossos anjos da guarda, através dos espíritos protetores, dos mentores e trabalhadores da seara espiritual, assim como aqueles que são encaminhados para dividir conosco a jornada aqui na carne. É muito bom estar na presença de todos vocês. É muito bom sentir essa energia, estando todos aqui reunidos no nome dele. E Jesus, neste momento, com certeza, está nos auxiliando, está aqui conosco, porque ele mesmo disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Vamos rogar ao divino amigo que abençoe os nossos lares, abençoe a todos nós, os nossos locais de trabalho, de estudo, que abençoe aquelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que participam da nossa vida, mas que também Jesus abençoe todos aqueles nossos irmãos que ainda vivem nas trevas da ignorância e que necessitam da presença luminosa dele. Que nós possamos hoje abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. É com muito amor, muita gratidão, muita felicidade que eu vou compartilhar essa hora com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vocês que colocam a mensagem no chat ao vivo, vocês que estão sempre nos acompanhando através desse envolvimento energético, que muitas vezes não se comunicam. Obrigada a você que compartilha os vídeos, que gosta, buscando ajudar outras pessoas. Obrigada a você que está conosco desde março, final de março de 2020, quando iniciou a pandemia, e que nós já completamos 595 vídeos. Então é com muita alegria que a gente divide esse espaço com vocês. Bora lá, estudar, orar e juntos alimentarmos a nossa alma. Vamos dar uma olhada aqui para ver as mensagens na noite de hoje. Seja bem-vinda, Marlene, Onirene Fleury, Tita, Marília Fleury, Didi, Lúcia, Beth, Ivani, Jacira, Fátima Rossi, Narcisa, Marisa, Célia, Maurício, Liliana, Cristiane, Joana Dark, Estelinha, David, Antônio, Magda, Fernanda, Débora. Boa noite, queridos. Receber essas mensagens aqui de vocês faz esse momento ainda mais feliz para mim. Hoje nós vamos ler um texto deste livro, Busca e Acharás. Esse livro foi escrito, eu brinco, né, que há 4 mãos espirituais e pelas mãos de Chico Xavier, porque um capítulo é de Emmanuel, outro capítulo de André Luiz. Eles vão alternando os capítulos, Busca e Acharás. E a psicografia de Chico Xavier. Então eu brinco que são 4 mãos espirituais e 2 mãos laborosas da matéria. O capítulo 42, ele foi escrito por Emmanuel, cujo título é Compadece-te dos teus. Eu vou ler o capítulo e depois nós vamos estudar mais profundamente. A nossa petição pode parecer estranha. Compadece-te daqueles que mais amas. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Compadece-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas.
Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os, mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Compadece-te de teus filhos. Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Ama-os na estrutura espiritual em que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os tanto quanto se te faça possível, para que se realizem nas tarefas que trouxeram de novo à existência. Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e tribulações que desconheces. E, em muitos casos, precisam de tua paz, a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham, senão com largas coberturas de trabalho e de tempo. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo perante as lutas dos seres amados, procure esquecer receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece, a recordar antes de tudo que eles e nós pertencemos a Deus. Que lição maravilhosa é essa, né? De Emmanuel. Nossa, mexe com os sentimentos mais profundos de nós, né? Compadece-te dos teus. O que é compadecer? Compadecer é ter compaixão. E o que é compaixão? Vamos ver o que o dicionário nos fala de compaixão. Compaixão é o substantivo feminino, um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minimizar esse sofrimento. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Isso é o que nós achamos no dicionário. O que isso significa? Que compaixão é quando nós compreendemos o outro, nós compreendemos o estado emocional da outra pessoa, mas é diferente da empatia. A empatia é quando eu compreendo o outro e me coloco no lugar do outro, uma compreensão profunda. Mas a compaixão diferencia, porque além de compreender, chega em mim um desejo de aliviar, de extirpar o sofrimento do outro, ou de pelo menos minimizar esse sofrimento.
Então, é como se a gente tivesse um desejo de solucionar, ajudar o outro a sair do sofrimento que se encontra. Então, é uma gentileza que nós praticamos diante do sofrimento alheio. Então, a compaixão, ela é uma emoção positiva, né? Por quê? Porque ela move sentimentos positivos e ela ajuda realmente a minimizar o sofrimento do outro. Então, a compaixão, ela é de origem latina e a simpatia e a empatia são de origem gregas, né? Então, o compadecer e sofrer com é o significado da compaixão. Então, eu compartilho do sofrimento do outro e busco minimizar ou extirpar o sofrimento desse outro. Então, eu espero que a gente tenha entendido a intensidade de sentir compaixão. Porque a compaixão, ela é envolta numa energia de ação amorosa para minimizar o sofrimento do outro. É diferente de pena. Ah, eu tenho tanta pena desse pessoal que está passando frio. E aí? O que isso ajuda? Eu tenho compaixão daqueles que estão sentindo frio. Eu vou ajudar, vou reunir cobertores, vou levar alimento quentinho e tal. Então, quando eu tenho compaixão, essa energia que me ajuda a movimentar e realizar uma ação em prol do minimizar, do diminuir o sofrimento alheio, certo? Bom, tem uma coisa interessante, porque existe na filosofia budista eles falam muito de compaixão, né? Então, a filosofia budista, ela acredita que nós temos vários sofrimentos, mas eles separam entre a pequena compaixão e a grande compaixão. E só a título de curiosidade eu vou trazer para vocês verem como que é interessante o pensamento, né? Então, a pequena compaixão, ela está presente nas relações interpessoais que a gente tem, nas nossas relações familiares e sociais, a pequena compaixão. Agora, a compaixão não se limita a essa pequena compaixão, porque tem a grande compaixão também. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês chegam do trabalho e encontram seu filho gemendo de dor de barriga, né? Então tá aquela dor na barriga, tal, mãe tá doendo, tal. O que você faz? Você dá um remedinho, né? Você tenta dar um copo com água. Não melhorou, você faz o quê? Você pega seu filho, leva para o hospital e ele é medicado. Quando chega em casa, você o cobre com um cobertor quentinho. Então, você realiza várias ações porque você tem ali uma compaixão, uma necessidade de minimizar o sofrimento daquele que é seu filho, certo? Então, proporciona àquela pessoa uma pequena felicidade que está vinculada, né, a esse sofrimento da dor da barriga, certo? Aí, digamos que você, por exemplo, vê alguém com fome, um pedinte, um morador de rua sentado perto do seu prédio. Então, você vai lá na sua casa, você pega uma marmita, coloca tal e leva para ele, minimiza a fome, dando para ele a felicidade de saciar a fome. Isso é importante? Importantíssimo. Pequenas compaixões movimentam a amorosidade maior. É importantíssimo. O que seria então a grande compaixão? Vamos pensar em uma árvore. A árvore era feita de vários galhos, né? Folhas e tudo mais. Então, as pequenas compaixões, elas cortam
Por exemplo, tem um galho que está seco, você vai lá e corta, poda. Passa um tempo, aquele galho nasce verdinho no lugar daquele galho seco morto. Você tira as folhas mortas, as flores mortas, e você vai ali, poda, corta, então nascem outras naquilo. O que seria a grande compaixão? É você perceber que aquela árvore tem um problema maior e você ir na raiz daquele problema. E seria, de repente, arrancar o mal pela raiz. Porque tem problemas tão profundos que tirar as folhas não vai resolver. Porque às vezes aquela árvore que está com problemas na sua raiz. A gente vê muito isso, que tem algumas árvores que tem que serrar lá embaixo, né? Podando, para poder vir com vigor, com saúde. Porque se não fizer isso, não resolve, né? Então, a grande compaixão seria quando a gente tenta arrancar o sofrimento da raiz, né, do indivíduo. Então, eu vou ali pegar aquela marmita e dar para aquela pessoa que está passando fome. É uma pequena compaixão e é maravilhoso. Mas será que eu posso fazer algo mais para que aquele indivíduo volte a não sentir fome hoje à noite, ou amanhã, ou depois? Quando eu consigo ter o olhar, analisar e perceber onde está ali o início, a base daquele problema, e aí eu consigo trabalhar a base, a causa do problema, aí eu estou exercendo a grande compaixão, porque daquela raiz ali não haverá mais infelicidade. Então, em relação àquele problema, eu terei a grande compaixão, que seria a grande solução, né? Então, a gente percebe muitas vezes pessoas que estavam aceitando em suas casas venezuelanos que estavam sendo trazidos aqui para Brasília e para várias cidades do Brasil. Basta você dar comida para eles? Essa é uma pequena compaixão. O que um venezuelano vai precisar com a esposa e 2 filhinhos? De uma casa para dormir, para comer? Ok. Outras diferentes pequenas compaixões, que são outros galinhos que vão dar alegria. Qual é o mal maior na raiz? É que ele precisa arranjar um meio de subsistência, que seria um emprego para se sustentar, ajudar a sustentar a família dele, né? Então, a grande raiz, o mal, né, é a falta de recursos, a falta de trabalho. Então, quando eu arranjo um trabalho para aquela pessoa, na raiz, aí ele já consegue adquirir uma residência alugada, aí depois um galho seria o emprego para a esposa, o outro galho a escola para os filhos, o outro galho ajudar a ter os primeiros mantimentos, algum móvel, e aí essa árvore toda vai estar funcionando de uma forma diferente. Porque houve inúmeras pequenas ações, mas a grande principal ação, depois da minha observação, vai ser importantíssimo, porque eu vou descobrir onde está a raiz, qual o gatilho disso, né? Esse processo de olhar para o outro, de olhar para dentro de nós, é maravilhoso. Então, às vezes, eu estou tendo um namorado numa relação abusiva, e aí um galho dessa árvore de sofrimento é esse namoro. Eu vou lá e termino o namoro. Ótimo. Mas e aí? Como é que ficam os namoros que eu vou ter depois? Que se eu não perceber os sentimentos que me levam a ter relacionamentos assim, eu não vou conseguir extirpar o mal da raiz. Entende? Então, a minha saúde física, mental e emocional precisa dessa grande compaixão, que é a solução definitiva de inúmeros sofrimentos. É arrancar a raiz da árvore que está doente, no sofrimento.
Jesus, desde que ele esteve aqui conosco, e tem várias passagens bíblicas que cita a questão da compaixão de Jesus por nós. A preocupação de Jesus éramos nós. Ele se preocupava com tudo, em não falar de forma que nos sentíssemos humilhados. Ele se preocupava com os ensinamentos que ele deixaria. Ele se preocupava em praticar tudo aquilo que ele falava para o seu exemplo ser vivo na nossa memória, né? Então, Jesus, ele se preocupava com as pessoas, com o sentimento, com o ensinamento que essas pessoas iriam ter, com o processo evolutivo de cada um de nós. Ele jamais deixaria as pessoas que o cercavam caminharem sem rumo, sem direção, ficarem mergulhados nas tristezas, nos sofrimentos e sem amor. Não. Jesus, ele tem uma compaixão pelo ser humano. Por mim, por você, ele tem compaixão por todos nós. Porque Jesus compreende como estamos, ele entende qual o sofrimento que adquirimos através das nossas escolhas. Então, Jesus tinha compaixão. Tem uma passagem da Bíblia que está em Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz o seguinte: Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa bonita isso, né? Que bacana, né? Então Jesus teve uma compaixão de todos nós que vivíamos na terra, porque andávamos desorientados e perdidos, sem compreender verdadeiramente as leis de Deus, né? E aí éramos como ovelhas sem pastor. E o que ele fez? Ele se candidata perante o Pai para ser o pastor. Tanto que ele fala: enquanto uma das minhas ovelhas estiver perdida, né, nenhuma delas se perderá, né? Ele vai atrás e traz para junto do rebanho. É muito bonito isso. Mas aí, Joana de Ângeles tem um texto que se chama Compaixão. Esse texto de Joana de Ângeles está na obra de nome Responsabilidade e é psicografia de Divaldo Franco. E é interessante como que esse texto com o de Emmanuel, os dois vão se complementando, né? Joana fala que no mundo está ficando escasso o sentimento de compaixão e que as pessoas estão muito mergulhadas nas suas necessidades, no seu egocentrismo, e muitas vezes nós estamos alheios ao que os nossos irmãos estão passando. E nós colocamos uma couraça de indiferença para nos poupar da dor do outro, porque a dor do outro nos incomoda. Então é aquela história, se tem um bando de crianças fazendo um pedido na rua, eu olho para o outro lado, disfarço que eu estou dirigindo. Se vem chegando alguém, eu disfarço, pego o celular para não olhar para esse sofrimento. É uma couraça que me protege, mas também que me deixa alheia à vida e ao sofrimento dos meus irmãos. E Joana fala que com isso a nossa vida social está cheia de superficialidade, de imediatismo e de inúmeras coisas que são muito insignificantes perante a vida maior. É o que a gente vê, né? Muitas vezes a pessoa coloca até um fundo, né? Quando vai fazer uma live, uma chamada, né? Porque quer colocar algo que não é real, né? Que é diferente. Outras vezes a pessoa coloca posts de uma alegria, de uma felicidade, e que a gente sabe que está longe de sentir. Outras vezes procuram tudo isso que tem que ser imediato, tem que causar um prazer imediato, e vão se distanciando do processo da construção da felicidade, porque felicidade é processo. Então, ela
fala que uma sociedade sem compaixão vai ficando endurecida e caminha até para uma impiedade e para o crime. Pessoas sem compaixão se unem com pessoas sem compaixão, de repente nós temos uma sociedade sem compaixão. E quando menos esperamos, os crimes. Porque ninguém se coloca no lugar do outro e ninguém tenta ajudar o outro de fato. Então nós precisamos de fugirmos disso e não fugirmos da compaixão. Porque quando a gente foge da compaixão, a gente se distancia de tudo e de todos. E a gente vivencia apenas um olhar para o nosso ego, para os nossos problemas, né? Para a nossa vida, e olhamos para o nosso umbigo apenas. Enxergamos o sofrimento apenas na nossa família. E por aí vai. Então, para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, é preciso que haja compaixão no coração das pessoas que formam essa sociedade. Para Joana de Ângeles, a compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, porque você vai fazer reflexões em torno das ocorrências, né? E você vai conhecer melhor o ser humano e vai se conhecer melhor. Então, o simples desejo de ajudar o outro, que é o que a compaixão promove, né, vai colocar em nós disposições para o amor, para a reconstrução, para um olhar diferenciado para esse meio em que se vive. Então, vão transformar a nossa vida. E porque nós vamos buscar os inúmeros recursos e transformá-los em oportunidades de felicidade, tanto nossa quanto das pessoas. Joana tem uma frase muito bonita que fala o seguinte: mediante o hábito da compaixão. Então, aqui não é ter uma ou outra compaixão, é ter compaixão habitualmente, diariamente, momentaneamente. O hábito da compaixão faz com que o homem aprenda a sacrificar os seus sentimentos inferiores e abrir o coração. Então, nós saímos do egocentrismo para caminharmos no amor ao próximo, né? Olha que bonito isso. Então, quando nós expandimos o sentimento de compaixão, nós damos significado à nossa vida. E um significado profundo, que não é superficial, que não é passageiro. Um significado à nossa vida que nos acompanhará nas inúmeras vidas que teremos. Mas a compaixão, ela não é a emotividade desequilibrada e vazia. Não adianta eu olhar um filme de uma criança passando fome e chorar, me desequilibrar, alterar a minha pressão e eu nada fazer. Não. A compaixão, a diferença da compaixão é que ela é vinculada a uma ação. Ela age, ela faz algo, né? Então, enquanto a infantilidade fica lamentando, chorando e falando, a compaixão age e proporciona um momento de felicidade para aquele outro. Proporciona o tirar o sofrimento da vida do outro, né? Então, quando nós olhamos para o outro, porque é preciso ampliar o olhar para que depois venha a compaixão. Porque se nós não olharmos para o outro com o olhar verdadeiro de amor, nós não enxergaremos o sofrimento do outro. Aí nós acreditaremos no que quisermos acreditar, né? Oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Então tá. Não estou olhando, eu acredito nisso e pronto. Quando eu olho que a pessoa está falando, não, tudo bom, mas está com aquele olhar um pouco triste, um pouco preocupado, aí entra o amor ao próximo. O que foi? Parece que você está com a carinha diferente, está preocupada? Aí eu vou descobrir, olhar para o outro e descobrir o que pode estar acontecendo
está feliz mesmo ou não está, e investigar. A partir do momento que eu investigo, eu descubro onde está esse sofrimento, o que eu posso fazer para minimizar esse sofrimento. E essa compaixão, ela vai gerar uma ação boa, vai gerar uma caridade, um respeito para minimizar esse sofrimento, né? Então, quando eu olho para o outro, eu deixo o meu egocentrismo, por isso que faz bem para a minha saúde emocional. Porque tem pessoas que transformam rotinas do dia a dia em sofrimentos, para terem a desculpa de ficarem trabalhando os seus problemas. Tem pessoas que nunca resolvem os seus hábitos, as suas rotinas, os seus cuidados, consigo e com os familiares, porque fica aquele núcleo fechado que engole a gente. Mas nós precisamos de sair um pouquinho disso para que a gente possa não ficar em lamentações pessoais, mas para que a gente possa verdadeiramente levar alegria para o outro, sem se preocupar se o outro vai ficar grato ou não. Mas ter compaixão não é você entrar num processo autodestrutivo e de repente se endividar e de repente esquecer plenamente de você para viver a vida do outro. Não. Não é isso que Jesus pediu. Ele pede que a gente faça algo, mas nada que nos destrua, nada que nos divida, acabe com a gente para que a gente possa estar com o outro. Não é isso que Jesus pediu. Nunca pediu isso. Pediu para estarmos ao lado e não para pegarmos as dores dos outros, as confusões dos outros, para poder trazer para a gente resolver. Não é a gente resolver para o outro, é a gente estar do lado e possibilitar condições do outro resolver, né? Então, isso também é importante para a gente diferenciar. A compaixão, muitas vezes, vai tirar do nosso planeta Terra esse sentimento de destruição. Quando o outro consegue se colocar no lugar do outro, enxergar o sofrimento e propor uma solução, a própria Terra terá mais paz. Nós temos condições de reinarmos em paz, se houver compaixão nos nossos corações. Então, nós temos que descobrir isso que Emmanuel fala, que nós, os outros são filhos de Deus e nós também. Todos somos filhos do Pai e estamos interligados. Na lição de Emmanuel, ele fala uma coisa bonita. Ele fala: compadece-te de seus pais no mundo. E ele ainda explica que nem sempre os nossos pais são os pais que nós idealizamos. Nem sempre os nossos pais são ícones de espiritualidade superior, de sentimentos nobres, não são espíritos tão evoluídos. Muitas vezes os nossos pais são, pelo contrário, repletos de dificuldades, de traumas, de dores, de ignorâncias. Mas é aqui que Emmanuel pede para que a gente ame e para que a gente, independente que a gente tenha críticas, né? Ou que a gente não esteja dentro do nosso padrão de exigência, que a gente ame. Tem um motivo fundamental para a gente amar os nossos pais. Eles nos deram a vida. O que se fala, então, daqueles que escolhem criar os filhos que não saíram do seu ventre? Esses merecem maior ainda misericórdia e compaixão, porque se dedicaram, sem serem obrigados, a cuidar daquele que foi gerado no ventre alheio. Independente de ser pai biológico, ou o que a gente chama de pai de criação, adotivo, nós precisamos compadecer. E o que é compadecer dos meus pais? É enxergar o sofrimento deles e levar a solução.
muitas vezes eles não vão pedir. E nós vamos ter que adivinhar um pouquinho nesse nosso olhar mais amplo para ver o que eles precisam. Sem exigir tanto, sem se decepcionar tanto, mas sem sufocar, principalmente os nossos pais nas velhices. Nós não podemos sufocar aquelas personalidades que já tiveram uma vida fenomenal. Se chegaram até ali aos seus 75, 80, 85, 90, 100, eles foram vencedores de tudo que aconteceu a eles nessa jornada. Então nós devemos um respeito e não desautorizar as decisões e fazê-los crianças. Não podemos. Nós temos que apresentar as soluções, mas sem criar o sofrimento maior, que é infantilizar os nossos pais. Eles têm desejos, eles têm vontades, eles têm lembranças, eles têm histórias, têm apegos, mas têm experiências. E é essa troca que é necessária, nesta compaixão para com os nossos pais. Aqueles que já habitam um plano maior, que nós possamos agradecer por terem escolhido a todos nós como filhos, por terem nos aceitado. E se eu estou aqui hoje, no auge dos meus 60, eu tenho uma genética que vem do meu pai e da minha mãe, e a isso eu sou grata. E tem uma genética que traz coisas maravilhosas e que traz coisas muito difíceis. Mas essa sou eu. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Emmanuel continua: compadece-te dos teus filhos. Né? Muitas vezes, eles não têm a mesma missão que nós e carregam encargos diferentes. Eu tenho uma filha artista, eu tenho uma filha matemática, eu tenho uma filha que precisa de morar em outra cidade, em outro país, eu tenho uma filha que precisa morar no meu lar, né? Então, são muitas realidades diferentes. E nós precisamos de amar os nossos filhos. Olha aqui o que Emmanuel fala. Ama-os na estrutura espiritual em que te vieram aos braços. Ou seja, ame como são os seus filhos. E não como você gostaria que fosse. Sem tentar moldá-los como se fossem de argila macia ou massinha de modelar. Não. Eles têm história passada, antes de serem nossos filhos nessa vida. Cada um traz uma personalidade. Eu tenho 4, cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro. Eu brinco que quando a gente tem 2, a gente tinha que bater no liquidificador, que aí ficaria bem perfeitinho, não é mesmo? Então, 4, então, dá uma salada boa, né? Porque todos têm poderes, todos têm pontos positivos e todos têm aprendizados a serem realizados. Tem feiuras, né? Na alma, e que nasceram e vão renascer para isso, para tratar isso. Então, é aceitar aquele filho. Quantas vezes eu acredito que eu mudei o filho, que eu consegui ensinar isso, aquilo outro, e de repente eu tirei a essência daquela pessoa, né? Tantas vezes uma pessoa mais afetiva, e eu cobro tanto uma racionalidade que embota essa afetividade que seria muito importante nesta vida. E Emmanuel coloca: liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliem-os, tanto quanto se faça possível. Olha, gente, libertar filho de cativeiro afetivo é forte, né? Somos nós que muitas vezes nos colocamos numa situação de dependência afetiva, né? Não cortamos o cordão umbilical afetivo espiritual
e nós criamos necessidades que não existem mais para poder estarmos dependendo dos nossos filhos e fazendo com que eles dependam da gente em tudo. Então, isso é uma super proteção, porque o cuidado excessivo, ele gera sofrimentos, porque é um sufoco, né? Imagine você, se você tivesse uma sombra te rondando, e onde você vai, a sombra não deixa você ir, ou está te perguntando, ou tá... É excessivo e é complicado. Vamos avaliar se nós não estamos fazendo do nosso lar uma gaiola dourada, sem deixar que os nossos filhos possam bater asas, voar, conhecer paisagens diferentes, sem a nossa presença e voltar para o nosso colo. Então, que os nossos filhos sejam abençoados e lembremos-nos que eles não são nossos, são empréstimos do Pai. E nós vamos devolvê-los ao Pai. Porque na outra vida, talvez mais adiante nesta vida, nós não teremos o compartilhar, né, tão próximo que faça com que esse cordão umbilical ainda fique. Porque quando nós não cortamos, vem a vida e rasga. Quando é para eu compadecer dos meus filhos, é no sentido de aceitá-los, mas de cuidar sem impedir que as suas asas cresçam e que eles também comecem a criar os seus ninhos. Porque inúmeras vezes nós nos libertamos dos nossos ninhos, batemos asa e não permitimos que o outro faça a mesma coisa. Tenhamos compaixão de não prendermos aqueles que não são nossos, de fato, mas que estão conosco por amor do Pai, a nós que permite essa convivência tão maravilhosa. E Emmanuel continua: compadece-te dos familiares e amigos, porque muitas vezes eles estão com tantos tropeços, dificuldades e tribulações, que precisam da nossa paz para que eles possam cumprir as obrigações. É estarmos juntos, ajudando, participando, sem julgar, sem cobrar uma presença quando o outro está repleto de tarefas e de dificuldades. Porque é muito complicado quando eu entro numa cobrança para que o outro venha cumprir o seu papel de amigo, de familiar, quando o outro muitas vezes tem compromissos complicados, né? Então, fiquemos em paz e sejamos parceiros, companheiros dos nossos familiares e amigos que estão com resgates complicados. Não sejamos mais um cobrador, um obsessor nesse processo deles. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas, porque muitas vezes, apesar do intenso afeto que muitas pessoas consagram a nós, em alguns momentos da estrada humana, eles serão chamados a resgates e provas difíceis. E aí, nós precisamos de ajudá-los no trabalho, porque muitas vezes eles vão precisar de tempo, né? E Emmanuel finaliza que nós possamos não atrapalhar os passos daqueles que cruzam o nosso caminho, dos nossos entes queridos com grilhões psicológicos, com prisões que se traduzem em afeições possessivas, porque Emmanuel fala: toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. E nós precisamos
de estarmos cada vez menos apegados, para que nós possamos ser mais leves na condução da nossa estrada terrena. E Emmanuel termina com um parágrafo lindo. Se em teu devotamento surgirem crises de medo, apreensão, perante as lutas dos seres amados, dos nossos pais, familiares, filhos, amigos, pessoas queridas, procure esquecer receios e inquietações. Ampara cada um na fonte viva da prece. Quando não soubermos o que fazer, oremos por esses amigos, filhos, pais, todos eles. A prece, ela já faz parte da ação de ajuda da compaixão. Às vezes eu não consigo fazer nada, mas quando eu me coloco no lugar do outro que enxerga o seu sofrimento, uma das ações mais caridosas que eu posso fazer é o ato de orar por aquela pessoa. E Emmanuel finaliza: recorde que, antes de tudo, eles e nós pertencemos a Deus, o nosso Pai Criador. Ter compaixão não é entrar na linha do desespero. Ter compaixão é entrar na linha da fé, da esperança, da ação, da certeza que tudo vai solucionar. Muitas vezes não como a gente quer, mas como é o desejo do Pai. E isso é um exercício importante para nós. Ter compaixão não é fazer papel de egocêntrico, de bobo, ou de egoísta, ou de dramático, nada disso. Ter compaixão é enxergar o sofrimento do outro. E a compaixão pede um lado racional, que é o lado da ação, que olha, avalia o sofrimento, procura entender qual é a raiz que está provocando tudo isso, para que a gente consiga tirar aquela raiz. E antes de chegar na raiz, a gente vai podando folhas, galhos que possam estar fazendo com que aquela árvore tenha a necessidade de ser podada para renascer. Que nós possamos lembrar dessa lição com muita gratidão, com muito cuidado, com muito carinho. Que a gente possa saber que tem limites tênues entre ter compaixão e ser controladora, né? Entre ajudar e fazer pelo outro, impedindo o aprendizado do outro. Entre ficar na pena e não agir, não ajudar em nada. Então, com essa lição, nós entendemos que existe um planejamento divino, um Pai que cuida de todos nós, mas que nós somos seus instrumentos. Através de nós, Ele age quando nós minimizamos o sofrimento alheio. Porque apenas reconhecer o sofrimento não vai ajudar ao outro a sofrer menos. Importante, né? Esses aprendizados. Calou fundo na minha alma. Pensar nas ações de Jesus, pensar nas inúmeras pessoas que já têm essa sabedoria e que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para olhar uns para os outros com empatia, com compaixão e agir sempre amorosamente. E quando não soubermos como agir, façamos aquela pergunta para nós: no meu lugar, nesse instante, o que Jesus faria?
eu agirei com compaixão. Essa é a lição da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. E vamos, nesse momento, com toda a compaixão, fazermos a oração, mas pedirmos a Jesus que envolva todos aqueles que nos vêm à mente, necessitados dessa luz que vai chegar ao coração de cada um que for envolto nessa prece. Vamos primeiramente nos colocarmos tranquilos, relaxados e vamos buscar respirar tranquilamente. Que nós possamos então fechar os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga que já está presente, sentindo a presença dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos protetores, dos mentores médicos, enfermeiros, auxiliares, que vêm do espaço cuidar de cada um de nós, adentrando os nossos lares, os nossos locais de reflexão, envolvendo-nos com essa energia maravilhosa de amor, de paz, de esperança, de gratidão por mais um aprendizado, e que nós possamos, unidos em pensamento, em energias, rogarmos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, nos ilumine, permitindo que todas as células do nosso corpo recebam essa luz que vem do alto, que transmuta os nossos sentimentos, pensamentos negativos em positivos, que transmuta as nossas células já doentinhas em células saudáveis, plenas de saúde, e que possamos ir respirando e sentindo o ar adentrar nos nossos pulmões, que esse movimento de respiração possa levar o oxigênio e a luz a cada célula de cada tecido, cada órgão do nosso corpo humano e do nosso perispírito. Pai querido, nós te pedimos amparo, proteção para todos os nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas ruas, para os nossos irmãos que não têm lares, aqueles que estão em asilos, orfanatos, aqueles que estão acamados em seus próprios lares. Te pedimos pelos irmãos que já não têm uma consciência plena de quem são. Te pedimos por aqueles que estão acordando para o seu papel no mundo cristão. Pai amado, envolva toda a nossa família com a tua luz, que o nosso lar possa ser luz, envolvendo também a todos os nossos amigos diletos, familiares e amigos encarnados e desencarnados, recebendo o nosso amor, a nossa gratidão. Pai querido, ampara, proteja, envia os teus anjos, aqueles que estão sofrendo a dor física,
emocional ou espiritual. E que possamos ir nos sentindo mais plenos, ampliando essa energia, unindo as energias de todos nós, formando neste instante esse dínamo de energia que vai se expandindo e envolvendo a nossa cidade, envolvendo o nosso Brasil, amparado pelo anjo Ismael, envolvendo o nosso mundo terra, governado por Jesus. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós com esse amor incondicional e nos ensine a ser fortes e amorosos, confiantes e vencedores de toda e qualquer dificuldade que surgir no nosso caminho. Assim, Pai, nós te agradecemos pelo nosso corpo, pela nossa mente, por mais esse dia, por essa noite, por esse instante de estudo e oração. Muito obrigada pelos ensinamentos de hoje. E permita que tenhamos a coragem de colocarmos em prática tudo aquilo que foi absorvido pelo nosso coração, pela nossa mente. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, e que o teu amor permaneça em nossos corações. Finalizamos este momento estudo oração dizendo que assim seja. Amigos queridos, que bom que estamos agora mais uma vez aqui, né? Finalizando o nosso estudo de oração. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada por estarem neste projeto. E eu queria dar um recado para vocês, que sempre temos estudo de oração nas segundas, quartas e sextas. O nosso horário das segundas-feiras vai mudar. Em breve eu vou mandar um aviso, vou colocar aqui, mas as segundas, o nosso estudo de oração não será mais às 18 horas. Atendendo a pedidos, nós vamos fazer nas segundas o estudo de oração às 20 horas e 30 minutos. Porque muitos precisam de um tempinho a mais para chegar do trabalho e estar conosco neste momento em que cuidamos de nós, em que escolhemos nos amar, dando a nós esse presente de estarmos aqui juntinhos, né? Recebendo essas energias maravilhosas. E quarta-feira, 20 horas, e sexta-feira, 18 horas. Então, eu vou mandando aviso para vocês, e eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem aquele sininho mais escuro que vocês recebem as notificações de quando o vídeo entra no ar, né? Então, é muito bom a gente poder ter esses recursos nesse momento em que nós queremos estar juntinhos, né? E que estamos voltando a muitas e muitas reuniões presenciais, mas a nossa reunião aqui online, ela continuará, se Deus quiser, e enquanto vocês estiverem aqui comigo. O dia que eu estiver falando sozinha, talvez aí seja a hora de parar, né? Mas enquanto vocês estiverem aqui com muito amor, eu vou trazer esses estudos para nós aprendermos um pouquinho mais. A vocês eu desejo uma noite maravilhosa, de muito repouso, e que nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa, e sexta-feira, 18 horas, eu estou aqui novamente com vocês, para mais um estudo e oração. Quem gostou do nosso estudo de hoje, dê like, divulgue o nosso canal, compartilhe os vídeos, lembre daquele amigo que pode se beneficiar, para que ele também se inscreva no nosso canal, e assim vamos fazendo essa corrente de oração
essa corrente de amor, de afeto, essa família estudo e oração. Muito obrigado, meu abraço fraterno. Até sexta-feira às 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite a todos.